Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor Barberino, sou o representante da Smash Code e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual que foi a ideia da Smash Code para Global Solution 2023 da FIAP, certo? Cara, vamos fazer o seguinte, imagina que você que está ouvindo esse vídeo aí, você é um agricultor. Você é um agricultor, certo? Agora você é um agricultor. E você é um agricultor iniciante, você está começando no mundo da agricultura. Então você não tem muito conhecimento ainda na área, você não conhece muito sobre as dicas, como você faz a plantação, como é que você monta a sua plantação, você não tem muito conhecimento. Conhecimento é uma parada muito importante. É algo muito importante que vai te trazer realmente um impacto no seu mundo profissional, na área que você atua, ou que você está começando a atuar. Então, vamos supor que você é um agricultor, você abre um aplicativo, certo? Quer saber algumas dicas, está na sua casa, por exemplo, descansando do seu dia de trabalho, e você abre um aplicativo que nesse aplicativo tenha várias postagens, recomendações, dicas referentes à sua área, certo? Basicamente essa é a ideia da AgroConnect. Você se conectar com outros agricultores, trazer essa conexão, fazer você ficar mais próximo dos outros agricultores e você conseguir pegar algumas dicas, algumas recomendações, alguns aprendizados para você usar no seu trabalho. Então isso é muito importante para agricultores que estão começando, ou até agricultores que já são experientes, poderem fornecer os seus conhecimentos, compartilhar os seus aprendizados com os outros agricultores do mundo, certo? E essa é a ideia da AgroConnect. É um blog de postagens simples para agricultores. Então, os agricultores, eles se conectam na plataforma e eles conseguem ver as postagens, conseguem criar posts, criar perguntas em posts para outras pessoas responderem também o post que ele fez. Agora, falando um pouco mais do problema que a gente está resolvendo, o problema eu resolvi numa frase só: falta de conhecimento na área. Basicamente é isso, o problema que a gente resolve. Porque você não tem muito conhecimento, você não tem muito aprendizado. Lembra que eu falei, né? Você é um agricultor agora, você é um agricultor júnior. Você é um cara que não tem muita experiência na área. Então você não sabe algumas dicas, alguns macetes, algumas coisas que vão fazer você ter sucesso na agricultura. E esse que é o problema. Isso de fato é realmente um problema. Muito agricultor não tem uma fonte onde buscar, não sabe por onde buscar, não sabe como se conectar com outros agricultores, porque o network já resolve muita coisa, certo? Um network, uma dica de alguém que é melhor que você, uma dica desse cara é essencial para a sua evolução. Então, com esse problema, a gente montou uma seguinte solução: um aplicativo mobile de um blog de postagem simples, certo? Se o problema é simples, entre aspas, né? A gente resolve com um aplicativo de blog simples. Como o aplicativo tem um tempo de desenvolvimento de 2 semanas, não dá pra deixar muito complexo. Mas a ideia é boa, né? Se a gente for seguir em frente, a gente pode deixar mais complexo ainda e deixar mais com mais funcionalidade no aplicativo, colocar mais recurso, melhorar a nossa IA, porque a gente tem uma IA e eu vou mostrar como a gente fez isso, certo? Mas basicamente essa é a solução. É um aplicativo mobile de um blog de postagem simples. Então você agora, agricultor, você tem agora um aplicativo seu para você se conectar com outros agricultores e poder receber dicas ou até mesmo fazer uma pergunta, fazer um post perguntando: pessoal, como é que eu faço isso e isso? Então você agora tem um local para você tirar dúvidas e você pegar recomendações e aprendizados e dicas de pessoas mais experientes que você. Então, para o desenvolvimento dessa matéria aqui de Digital Business, eu desenvolvi um REST API em Java, ou seja, uma API RESTful com Java, certo? Essa API REST, ela foi desenvolvida 96% com Java, usando o framework do Spring, né, o ecossistema Spring, e 4% com Python, para a gente ter feito aí a nossa IA. O Python a gente usou para fazer o Machine Learning, a IA. E eu vou explicar como é que a gente fez isso na API. Como é que eu conectei uma API Java com o Python. E realmente conectei e dá certo. Bom, a API está pronta e ela está hospedada aqui no GitHub, no meu GitHub. E a gente vai clonar o repositório e vamos subir a API no ar e a gente vai fazer alguns testes com elas. Mas, quando a gente clona, eu vou explicar qual foi o conceito que a gente fez para rodar para conectar a API com a IA. E eu vou abrir o VS Code, vou mostrar alguns códigos para você, mostrar para você, explicar algumas coisas, o que a API fornece. Eu vou passar algo bem geral na API para não ficar muito preso nisso, porque o foco do vídeo justamente não é falar sobre a API, sim mostrar ela funcionando.
E eu vou mostrar também a API funcionando no localhost e também funcionando no link que eu hospedei ela na Heroku. Porque se você for perceber aqui na API, ele tem alguns arquivos tipo o Procfile, o system.properties, e no próprio POM tem alguns plugins da Heroku, porque eu fiz o deploy da Heroku lá na nuvem. E eu tenho o endpoint aqui, o URL funcionando, tudo bonitinho. Então eu vou clonar desse meu repositório aqui. Então você vai vir aqui, vamos clonar. Vamos aqui na área de trabalho mesmo. Vou criar uma pasta chamada API agro. E aqui eu vou dar o meu git clone e a gente vai clonar o repositório do GitHub nessa pasta aqui. Então para isso eu vou dar um git clone, vou colar o link que eu copiei no GitHub e ele vai clonar aqui o repositório lá do GitHub para mim. Lembrando que esse repositório aqui está vinculado com a Heroku. Qualquer commit que eu der vai ser refletido na Heroku e o servidor vai atualizar. Por isso que eu não vou fazer nenhum commit no vídeo, só vou mostrar mesmo. Aqui está a nossa APIzinha que eu desenvolvi aqui. E uma curiosidade que eu fiquei fazendo essa API aqui 1,5 semanas. Acho que foi uma semana focada no desenvolvimento real dessa API. Fiquei menos de uma semana, foi uns 5, 6 dias de puro desenvolvimento com ela. E uns 2 dias aí tentando resolver o problema do CORS. Só entrar para parar de aparecer. Mas enfim, vamos lá. Aqui está a estrutura da nossa API. Eu usei o Python para fazer a Machine Learning e eu vinculei com a API. Vou mostrar para vocês como. Mas antes, eu vou entrar no arquivo Java para o meu VS Code reconhecer que esse projeto é um Java. E isso demora um pouco, né? O VS Code é meio lento. Eu particularmente prefiro o IntelliJ, mas o IntelliJ no meu PC não roda muito bem. Um dia quando for multimilionário e tiver um MacBook, eu só vou usar o IntelliJ para Java. Mas enquanto esse dia não chega, vamos no VS Code mesmo. Enfim, vamos lá, vamos voltar aqui. Sobre a API ela possui os seguintes recursos, né? A seguinte estrutura. Então a minha API ela tem persistência com o banco de dados. O banco de dados que eu optei utilizar aqui é o H2. Eu até tentei fazer uma conexão com o banco da Oracle, mas estava dando muito erro. A própria Oracle estava caindo diversas vezes, estava dando erro de conexão, perda de conexão, o banco caía. E teve um dia aí, que não sei se foi ontem ou foi anteontem, que o banco ficou a madrugada toda e a tarde inteira do dia seguinte offline, comprometido. Então, para evitar problemas assim, né, porque já que eu estava pensando em fazer deploy desse projeto, para ajudar no front, porque alguns problemas com referente ao React Native, ele não lida muito bem com o localhost, então eu tive que colocar esse projeto lá na nuvem, na Heroku. Então eu optei por utilizar o H2, o banco de dados relacional H2. Não deixa de ser um banco de dados, e também não deixa de ser uma persistência de dados, certo? Sem preconceito com o H2. A única diferença é que o H2 ele é um banco em memória, só isso. Então ele não é um banco em nuvem tipo da Oracle, ele não vai ficar salvo na nuvem e é isso, ou do MongoDB Atlas, por exemplo. Ele é um banco em memória, então quando o servidor reatualizar, o banco, todas as tabelas do banco vão ser dropadas e aí conforme o API subir de novo, o banco vai criar todas as tabelas do zero e é isso. Todos os dados vão ser resetados. Mas enquanto o servidor estiver online, e é isso que a gente precisa, um servidor online, o banco vai ficar online, a persistência vai acontecer, os dados vão ser armazenados e assim por diante. Inclusive, nesse exato momento, o Bruno, que é um dos integrantes da Smash Code, ele está fazendo o desenvolvimento do front-end do aplicativo mobile, já consumindo da API pronta já, com os recursos, né, e enfim. Então, só para finalizar, a API ela possui persistência de dados, ela possui paginação, coordenação, com buscas, ela possui tratamento de erros, DTOs de erros, ela possui uma camada service só para o concentramento aí. Nossa, concentramento é foda, hein? Eu inventei agora essa palavra. Para concentração das regras de negócio do sistema. Eu já vou explicar por que eu fiz isso, tá? A gente também tem DTOs para erros, a gente tem o RTOs com os links já preparados para o front-end, busca, paginação, ordenação.
E, por fim, a segurança, né? A autenticação e autorização da API. Eu não foquei em enviar muitos DTOs para referente à autorização, para não dar brecha de segurança, né? Tudo que eu envio é um 403 for Biden. Então, se você não tiver autenticado corretamente, o servidor só vai retornar um erro 403 aí e nada mais. Certo, então é isso. Essa é a estrutura da API, uma API completa até. E tem um pacote úteis aqui, que é justamente o pacote onde eu faço a conexão com a IA. A conexão com a IA que eu faço, eu literalmente rodo um arquivo Python aqui no meu ambiente Java. Foi uma gambiarrazinha que eu fiz? Foi. Então eu montei toda essa estrutura junto com o Sage, que foi um dos integrantes da Smash Code, que foi o principal desenvolvedor da IA. Isso aqui não é a IA, tá? Isso aqui é só um tratamento de dados ali que a gente faz para passar para IA. A IA tá aqui no caso, né? Esse arquivo que a gente chama esse cara de arquivo Picles, porque é um .pkl. O pessoal aí fala que é Picles. Então, esse arquivo Picles faz a conexão com o Google Colab lá da IA, faz a conexão. E a gente importa esse cara aqui, ó. Nesse joblib.load, a gente passa o path desse modelo do modelo ML. Esse model é a IA, é o modelo de machine learning que o Sage desenvolveu. E aí eu cuidei aqui para fazer o tratamento de conexão. A comunicação do meu Java com o meu Python, porque assim, são duas linguagens diferentes. Eu não posso mandar uma variável aqui, uma função para o Java do Python. Não é assim que funciona, né? Porque são duas linguagens diferentes, são duas línguas diferentes. Então, a forma de comunicação que eu optei é por arquivos. Então, o meu Java, ele vai criar um arquivo dentro dessa pasta com a mensagem do usuário, por exemplo, o título da postagem. E aí ele vai executar esse arquivo Python. A gente faz isso pelo Process Builder, esse carinha aqui, ó, que é do próprio pacote do Java, da API do Java. Process Builder e o Process. Então eu dou eu executo o arquivo Python com essa flag Python aqui para falar para o meu Process Builder que o arquivo que eu vou executar é o Python. Passo aqui o path do Python inteiro, que está nessa pasta. E quando eu executar o arquivo Python, o meu arquivo Python vai estar esperando um arquivo chamado input.txt, que é justamente o arquivo que o meu Java vai criar. Então o meu Python vai abrir esse arquivo, vai ler esse arquivo, vai pegar o que está dentro dele, certo? Vai excluir o arquivo de novo, para não ficar sobrecarregando o cache da aplicação. E pegar esse input que estava no arquivo e passar para a IA. A IA vai fazer todo o processamento. Isso aqui é um processamento, um pré-processamento de tratamento de dados aqui de texto para a nossa IA, para a gente poder dar o predict, né? Para dar o teste, para fazer ela validar a string. Porque não é só enviar uma string. Isso aqui já é coisa de data science já. Então eu estou tratando os dados que está vindo da API para passar para machine learning. A machine learning vai retornar uma array, literalmente uma array que contém um 0 ou 1, que seria true ou false. Se for 0, se dentro dessa array tiver o índice 1, se o valor 1, eu confundi tudo. Se o primeiro valor dentro dessa array for 1, eu dou um print 0. Por que eu dou um print 0? Porque eu estou expondo essa resposta no output do process. E eu capturo essa resposta lá no meu Java. Caso seja o contrário, não tem xingamento, eu exponho a string 1. E aqui no meu... Cadê? Aqui eu faço uma verificação, né? Para ter que não enviar uma string, eu já trato isso aqui. Então, se o result for igual a 0, a string 0, eu retorno um true. Caso contrário, um false. E se der algum erro, eu retorno false. Então, é assim que a gente faz a comunicação da IA. Então, quando eu vou cadastrar um post, no servidor vai ser criado um arquivo aqui, depois o arquivo vai ser excluído. O nome do arquivo é input.txt. É assim que funciona. Expliquei aqui agora um pouco, vou mostrar aqui algumas classes, tipo controller. O controller eu não optei por concentrar regra de negócio aqui. Tudo que o controlador faz é cuidar de requisição, HTTP, resposta, parâmetro, corpo de requisição, paginação. E é isso. Aí eu botei as flags aqui as anotações de documentação aqui para fazer. É literalmente tudo o que o meu controlador deve estar responsável a fazer. Porque toda regra de negócio está concentrada no pacote service. E eu usei todas as boas práticas do Java para fazer isso. Então aqui
eu usei uma interface, eu criei uma interface chamada service, curtida service, e eu implementei essa interface numa classe que vai implementar essa interface service. E no controlador eu chamo services, eu faço a injeção de dependência, o Java junto com o Spring ali vai executar os métodos da classe que estiver implementando ali, toda a lógica que estiver implementando essa interface. Isso aqui é a forma mais Java de se fazer isso aqui. Eu poderia criar só uma classe com os métodos, mas eu quis fazer dessa forma porque eu sou javeiro raiz. É basicamente isso mesmo. E aqui temos repositórios, os modelos, as exceções, o DTO, configuração aqui, de autorização, o CORS aqui. A gente tem documentação, a gente tem um Global REST Exception Handler, que vai ter um handler global aqui que vai ficar escutando aí todas as exceções que foram lançadas no projeto, e o meu Security Config. Então a API está bem estruturadinha, o CORS está aqui, permitindo que o front-end faça a conexão. Tudo que nos resta agora é rodar e testar nossa API. Então eu vou rodar a API e a gente vai fazer alguns testes nela, vai inserir algumas coisas, a gente vai fazer login, criar uma postagem, comentar numa postagem, curtir uma postagem. Se você for mudar de banco de dados, você vai ter que vir aqui no Application Properties, colocar todas as configurações de banco, como URL, username, password, e você vai ter que vir aqui no pom.xml e colocar o seu driver do seu banco. No nosso caso, a gente está usando o H2. A aplicação foi startada com sucesso. Eu coloquei um context path, um contexto aqui de path na requisição, que é o /API/v1. Isso aqui é legal porque quando eu for mudar a versão da minha API, eu não teria que ficar entrando em cada controlador e mudando na mão. Eu só preciso mudar em um lugar só, que é esse cara aqui. Então, eu estou concentrando em um lugar só. E aí a manutenção é muito mais fácil. Então, vamos testar a API. Esse link aqui é o link da API hospedada, tá? A gente pode testar, mas a persistência dos dados aqui com a API local, com a API em nuvem, vai ser diferente. Então, primeiramente, vamos testar localmente, né? Vamos criar aqui um localhost na porta 8080 e tirar esse S porque é só HTTP. Então, a gente tem esses endpoints. A gente tem tudo relacionado ao usuário, postagem, comentário e curtida. A API ela está totalmente protegida, porque eu coloquei o security nela. Então, todas as requisições que forem referente ao usuário, postagem, comentário e a curtida, elas precisam de um token barrier, acho que é barrier, que fala barrier, aqui no cabeçalho da requisição. Quando eu fizer a requisição, eu tenho que passar esse token, né, que eu recebi quando eu me logar. Esse token eu vou receber após que eu efetuar o login, tá? Então, esses aqui vocês ignoram, esses aqui são testes que eu fiz com arquivos, não tem nada a ver com o projeto não, tá? Nada a ver. É uma outra coisa que eu fiz, testes usando arquivos. Então vamos lá, pra gente se logar, a gente precisa de uma conta. Se eu tentar me logar aqui no localmente, falando, né? Localhost 8080. Se eu tentar me logar, vai dar um erro. Porque, deveria rodar isso aqui. Localhost. Ah, tá. Barra, né? Faltou mais uma barra aqui. Se eu tentar me logar aqui na aplicação, vai dar um erro. Porque não existe uma conta chamada com e-mail mari@gmail.com e essa senha. Então a gente precisa criar a nossa conta. Então eu vou criar a nossa conta. Para criar a conta eu mando esse JSON com o nome, o e-mail e a senha. Então eu vou dar um send. E aí ele vai me retornar já com todos os dados bonitinhos aqui, com nome, e-mail, os links do HTOAS aqui que eu posso fazer, né? O self, o delete e o all. E os timestamps. Eita, abri o navegador sem querer. Calma aí. Beleza. Então eu tenho esses dados aqui. Esse aqui é a resposta que a minha API me cria. Quando eu for logar, agora vai dar certo, né? Porque agora eu tenho uma conta. Então eu vou dar um send. E agora que eu loguei, veja só que a minha API ela retornou o token, o tipo de token, que é JWT, o prefixo, que é o bearer, e eu coloquei esse full aqui para, sei lá,
caso o front-end sinta dificuldade, para facilitar aqui o front-end, e eu coloquei o ID do usuário já para facilitar também para as próximas requisições que o front-end for fazer, que precise do ID do usuário. Então eu já mando de uma vez aqui já o ID do usuário para ajudar o front-end. Porque para conseguir esse cara aqui depois seria um trabalho chato, seria bem difícil, né? Seria que fazer uma lógica muito complicada ali no front. Então eu já mando o ID do usuário, que ele já pode detalhar um usuário, pegar todas as informações do usuário. Isso aqui é muito legal, tá? Agora que eu estou com esse token, eu tenho que passar esse token para fazer qualquer tipo de ação na minha API. Os únicos endpoints que não precisam de token é justamente o de cadastro e de login, né? Eu não preciso me autenticar para fazer cadastro, certo? Eu não preciso me autenticar para fazer login também, né? Justamente o login serve para isso. Então eu vou testar aqui o método detalhar. Método detalhar. O método detalhar, ele é nesse endpoint, a barra usuário, barra o ID do usuário. Só que eu preciso passar esse token aqui no cabeçalho da requisição. E eu preciso pegar o ID. Como é que eu pego o ID? No login eu já forneço o ID. Então isso aqui já facilita muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Dou um send. E agora eu detalhei a Mariana. Então tá aqui. Tá funcionando. Se eu mexo alguma coisa do token, eu excluí um S aqui, ele vai falar que o token está inválido. Mas se eu volto para o token original, ele aceita. Esse token aqui, todo token que você gera, ele tem um tempo de expiração. Como isso aqui é uma rede socialzinha bem pequenininha, um blog de postagem muito simples, eu coloquei um tempo de expiração de 40 minutos, só para testes, por enquanto, né? Para testes. Eu botei 40 minutos de tempo aqui, você pode ficar na aplicação até você se logar novamente. Para fazer a postagem, vamos fazer uma postagem aqui. A postagem tá no link na nuvem, vou tirar, né? Vou colocar o local aqui. A gente vai fazer o teste na nuvem também para vocês verem que funciona. Só que por enquanto vamos no localhost. Para fazer a postagem, eu preciso passar o ID do usuário aqui no corpo da requisição. Por isso que é importante eu passar o ID após o meu usuário logar. Isso é muito importante, porque isso no meu front ele já salva numa seção, numa site storage da vida, e fica tudo armazenado. Agora, se eu fizer essa requisição, vai dar erro porque eu não passei o token. Só queria fazer esse teste com você. E olha só, eu estou com um token, só que esse token é antigo. Ele expirou. Então, quando o token expira, a minha API retorna só um 403. Basicamente, as boas práticas é você não retornar muitas coisas, porque isso pode dar brecha, né, de segurança no seu sistema. Então, apenas um 403, um aviso que expirou ali, que está errado o token, já é o suficiente para o front-end lidar com isso. Então, vou pegar o token novamente aqui, o token novo. Vou vir aqui. Eu tava fazendo o que mesmo? Ah, postagem, né? Vou dar um send e agora eu vou poder fazer a postagem. Ou deveria, no caso, né? Calma aí que o PC travou todo. Ele deu um erro. Ele deu um erro de token. Calma, eu vou cancelar a requisição. Ó, tá vendo que ele criou esse arquivo? Ele criou esse arquivo. Na real, esse foi um problema aqui do meu PC. O meu PC tá travadão, gente. Perdoa. Vou mandar de novo aqui. Foi. A demora é porque o meu PC já tá pedindo arrego já. Ó, ele excluiu o arquivo input, tá vendo que tá arriscadinho? Ele excluiu o arquivo input. Não é travado assim, tá? Não é travado assim, é que realmente meu PC já tá pedindo bandeira branca, já tá ruim já, porque tá tudo aberto, ó, tá Sony Vegas aberto, tem uma parte de coisa aberta. Então o que aconteceu? Ele passou pela IA. A IA viu esse título e falou, opa, esse título aqui não tem coisa ruim, então pode passar. Então a IA retornou um false, que não tem coisas ruins. A minha API verificou se a resposta é false e ela já persistiu no banco. Se eu colocasse um palavrão aqui, a API iria bloquear.
Eu vou fazer o teste aqui, mas ó, é só para fins acadêmicos, por favor. E lembrando que a nossa IA não tá tão bem treinada, porque realmente o problema foi um dataset decente, que a gente não achou um dataset, a gente teve que criar o nosso próprio dataset. Então, vou tentar colocar uma frase aqui zoada, por exemplo. Que dia bonito. Bonito. Lixo, merda. Lixo, merda. Lixo, merda. Merda. 2 vezes. Lixo, merda. Só pra gente ver como é que a IA vai responder. Então eu vou tentar cadastrar isso de novo. Vai passar pelo Machine Learning, né? E ele cadastrou. É porque a IA realmente ela não tá tão bem treinada. Tem palavras que a IA não consegue reconhecer que é palavrão. Isso eu já fiz vários testes referente a isso. É justamente por uma falta de dataset bom mesmo. A gente não tem um dataset legal. Então, assim, frases assim, que merda, ela deixa passar, mas frases muito. Eu tô com medo. Eu vou colocar aqui, mas pra fins acadêmicos, tá? Por favor, considere isso. Então, frases como, sei lá. Me inspirei um pouco. Não vou ler isso aqui, obviamente, mas. Quando é muito explícito a mensagem, a API bloqueia. Fala, ó, o título da postagem contém palavras inapropriadas. Então, isso aqui é para fins acadêmicos, só não repetindo, não leve isso aqui a sério, só para testar. E aí ela tá funcionando, só que infelizmente ela não tá tão bem treinada, por justamente a falta de um dataset, porque a gente pesquisou e não achou. Mas a conexão com a IA tá funcionando, só para mostrar que realmente funciona, certo? Só precisa melhorar ali a lógica da IA, mas a conexão tá funcionando normalmente. Bom, é isso. Basicamente esse é o vídeo. Essa API que eu construí aqui em uma semana. A gente tem um comentário também, né? Vamos testar alguns erros de validação. Por exemplo, eu vou tirar o ID. Eu vou deixar o ID, por exemplo, vou tirar o ID. Eu vou tirar o usuário, não vai ter usuário. E eu vou colocar esse erro aqui. Se eu mudar esse cara lá, ele vai dar um erro. Ele tem que dar um erro, né? Dá um 403 porque deu algum problema. Na real, eu vou testar com o usuário. Eu vou passar um nome que não existe aqui. Um nome vazio, por exemplo. E existe esses erros de validações aqui. Erro de validação. O nome do usuário não pode ser nulo vazio. Tem o teste, por exemplo, eu vou tirar aqui. Eu vou passar um e-mail que não é um e-mail, por exemplo, né? O Mariana. Então a API fala que o e-mail está inválido. Então, validações estão presentes aqui na aplicação, por exemplo. O que mais eu posso testar? Eu vou passar um ID aqui que não exista, eu vou fazer uma requisição, vou detalhar um cliente que não existe, vou passar um ID errado aqui. Quando eu faço isso, a API retorna esse erro aqui, not found, nenhum usuário foi encontrado com esse ID. Se eu chego no post e mando um ID que não exista também, por exemplo, eu faço esse post, a API ela não vai encontrar esse usuário, ela vai dar um erro para falar que o usuário não existe. Se eu for comentar também e passar... Esses IDs são IDs antigos, mas eu vou tirar só para mostrar para vocês. Vou tirar essa frase aqui. Era testes da IA, tá, gente? Só pra ver como é que a IA se comportaria. Ele dá um... tá, porque falta o token realmente. Aqui falta o token mesmo. Deixa eu passar o token aqui, tudo bonitinho. Mandar o send. Ai, meu Deus. Mandar o token. Aí vai passar para requisição. E ele fala que o usuário não existe com esse ID. Então a validação tá realmente presente. Tá funcionando. E acho que é só isso que tem pra mostrar, né? Tô tentando pensar em mais coisas que de cabeça, assim, agora pensando. É isso, basicamente é isso. A API tá pronta, tá funcional. E vou fazer um teste agora de a API que tá lá na nuvem, né? Na nuvem, eu tenho que pegar o link dela agora.
Então eu vou tentar logar aqui. Eu acho que a conta da Mari já tá logada aqui na aplicação lá. Já existe já a conta da Mari. Vou tentar logar aqui. E vamos ver se ela vai logar. E logou. Então tá funcionando. Eu poderia só replicar aqui esse link no resto da aplicação que funcionaria normalmente, né? Então, por exemplo, new post. Vou passar o post certo, ele tá, vou arrumar ali. Na conta da Mari ali. Aí eu vou passar o ID da Mari certinho. Teste de postagem, Ctrl S. E vou cadastrar um post. Cadastra. Então, você vê que é mais funcional, é mais rápido, né? E é isso, cara. Tá pronta a API. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da API. Ficou um pouco, o vídeo ficou um pouco grande, mas que eu quis mostrar mesmo a API funcionando, alguns recursos da API. E é isso. Tamo junto, um abraço.